Sucesso não é aquilo que você colhe, é aquilo que você planta. Nascer em uma condição desfavorável pode ser culpa ou circunstância de quem veio antes de você. Morrer nessa condição foi escolha sua. O cara deu sorte. Sorte foi o nome que o preguiçoso inventou pra tentar diminuir o mérito de quem foi lá e fez acontecer. A galera fica pra trás, que coisa fácil qualquer um faz. E eu não sou qualquer um, você não é qualquer um. O extraordinário é algo complexo. Não impossível, mas complexo. E é por esses motivos que a galera vai ficando pra trás, né? A galera quer o que seja um pouco mais fácil, que trabalhe um pouco menos, que desgaste um pouco menos. E tudo isso é ilusório quando se fala de extraordinário. O cara trabalha 8 horas por dia hoje na CLT e acha que tá trabalhando demais, é porque ele não sabe que o negro trabalha 16 horas por dia, sendo patrão do próprio negro. Então não é quem trabalha menos ou quem trabalha mais, é quem trabalha com o que gosta, mas é difícil pra caramba trabalhar com o que gosta. Não é fácil um jogador de futebol trabalhar com o que ele gosta, é difícil pra caramba o preço que ele paga pra estar lá. Não é fácil a vida que o negro tem, não é fácil a vida que o Rick tem. Era muito mais simples a minha vida vender água na praia. O comprometimento era menos pessoas me olhando, era menos holofote me olhando, então era muito menos complexo. Só que o resultado era muito menor. E tava tudo certo, vender água na praia o restante das minhas vidas, eu ia conseguir pagar meu aluguel, eu ia conseguir comer, eu ia conseguir me vestir. Mas e o próximo nível? Qual era o próximo nível depois daquele ali? Então, se você não estabelece o próximo nível, você já tá dentro de uma bolha de que tá ganhando um dinheirinho e tá bom demais porque você já não tá mais quebrado. E é perigoso esse lugar. É difícil ficar nesse lugar e é mais difícil ainda sair desse lugar. Então, eu tive que escolher qual difícil que eu queria. Tá na praia vendendo água ou tentar os próximos níveis acima daquilo. E eu fui tentando os próximos níveis e criando as minhas regras para tentar fazer isso acontecer. E quando eu vi que dava, falei, agora vamos transformar isso no livro, que aí já não é mais uma história de alguém que acha que dá para fazer. É alguém que fez e tá contando isso como ele fez. São coisas básicas, mas que se aplicadas fazem muita diferença. A regra 1, nunca pense em desistir, porque desistir não pode ser uma opção. Eu nunca fiz alguma coisa por escolha, eu sempre fiz foi pela necessidade. Eu não tive a opção de desistir, era fazer ou fazer. Então a regra 1, para se alcançar o extraordinário, é nunca pense em desistir. A minha maneira de pensar é, eu preciso saber o que eu quero. Quando eu comecei a minha caminhada lá, aos 7 anos de idade, por que eu comecei? De onde surgiu o Rick Vendedor? Surgiu porque até os 7 anos de idade eu nunca tinha comido carne. E eu queria conhecer carne. E a minha mãe falou que não era pra gente. Cara, carne não é pra gente não. Isso é caro pra caramba, tá fora da nossa realidade, é por isso que a gente não come. Eu falei, o que eu tenho que fazer pra comer carne? Ela falou, pra comer carne você tem que ter dinheiro. E pra ter dinheiro você tem que trabalhar. Só que ninguém vai te empregar porque você só tem 7 anos de idade. Aí eu falei, deixa que eu resolvo essa parada. Eu mesmo me emprego. Plantei uma horta com meus irmãos e comecei a vender verdura na rua. Por que eu comecei a vender verdura na rua? Porque minha mãe me falou que eu tinha que trabalhar e que trabalhando eu chegava no dinheiro e chegando no dinheiro eu chegava na carne. Ou seja, eu sabia o que eu queria, comer carne. E a minha mãe me contou um planejamento básico. Trabalho, dinheiro é igual a comer carne. Ou comprar qualquer coisa que você quiser. Então, eu comecei a vender verdura pra eu comer carne. Se eu viesse que, sei lá, veio uma seca e a minha verdura não cresceu, eu poderia desistir de vender verdura. Mas eu ia passar a vender sacolé e o meu objetivo era o mesmo, comer carne. Sacolé não dá, eu ia parar de vender sacolé. E eu ia passar a engraxar sapato, o meu objetivo era o mesmo, comer carne. Então, quando a gente fala de não desistir, não é de não desistir de não comer carne. Eu quero comer carne, não vou desistir disso aqui não. Agora, o que eu vou fazer pra chegar até aqui, eu posso mudar a qualquer tempo, porque não é desistir, é a questão de não dar murro em ponta de faca. Pô, eu tô vendo que esse solo aqui não é fértil. Eu tô vendo que a alface aqui não cresce. Eu vou insistir em plantar alface aqui? Errado isso. Eu posso vender sacolé porque eu tô num lugar que é mais quente, então eu vou vender sacolé porque nesse momento dá pra eu vender sacolé. Veio o inverno? Não, então agora eu tenho que vender capa de chuva. Vai chover, eu vou vender capa de chuva, não vou vender sacolé. Agora, o objetivo é o mesmo. Seja lá o que eu for fazer, o objetivo é chegar no dinheiro e depois chegar no dinheiro, chegar na carne. E o que acontece com muita gente? Insistir em projetos que visivelmente não vão sair daquela ótica ou daquele patamar ou daquele degrau e achar que daquilo ali vai alcançar o seu extraordinário. Ou culpar o universo como, cara, eu sou um cara esforçado, eu sou um cara dedicado, eu sou um cara que faz a minha parte e eu não consigo. Por que eu não consigo? De repente você é até um cara esforçado, é até um cara dedicado, é até um cara que faz a sua parte, mas você tá insistindo em uma ideia que não vai te levar ao extraordinário por esse viés. Mas de repente você pode buscar novas maneiras de se fazer a mesma coisa para que essas novas maneiras de se fazer a mesma coisa possa possibilitar a sua condução para o seu extraordinário. A primeira mudança é a mentalidade, porque no cenário que eu fui criado, a mentalidade que se ensinou foi, ó, isso não é pra gente. Esquece carne, não é pra você. Esquece conga, não é pra você. Eu caçava quichute. Quichute é cruel pra caramba. E a conga era o primeiro passo depois do quichute. O all-star era o segundo passo depois do quichute. Esquece, não é pra você. Esquece morar bem, não é pra você. Esquece esse negócio de faculdade, não é pra você. E a primeira coisa que eu tive que mudar foi, vai ser pra mim o que eu determinar que é pra mim, desde que eu de fato determine e execute. Isso criança. Era mais fácil eu esquecer comer carne do que eu insistir em comer carne. Eu falei, não, eu vou comer carne. A galera tentava te desmotivar na época, quando você queria acreditar nisso? Tenta, porque a inveja nasce na intimidade. A inveja é um negócio que nasce na intimidade, a gente de perto. O cara de perto não vai comprar o alface na sua mão. O coleguinha da sua escola não vai falar com a mãe dele pra comprar a couve na sua mão, o almeirão na sua mão. Porque o coleguinha da sua escola quer te ver bem, desde que te vê bem, não significa te ver melhor do que ele. Então ele não vai comprar na sua mão. Ele vai tentar derrubar a sua ideia. Mas eu sei o quão foi importante pra mim descobrir cedo que eu deveria quebrar todas aquelas crenças limitantes ali de que carne não era pra mim, de que conga não era pra mim, porque depois que eu consegui comer carne através da venda, aí eu vi que dava pra eu comprar o que eu quisesse através da venda. Meu segundo passo foi
comprar conga. O meu terceiro passo foi comprar minha própria roupa. O problema é que tá todo mundo esperando o melhor ambiente. O melhor ambiente pode te favorecer, se você for de fato um águia. Agora, se você for de fato um águia, você transforma o pior ambiente. O sonho das pessoas é estar entre os extraordinários do planeta. Aí você fala, cara, Henrique, não conheço nenhum extraordinário no planeta. Fala, então tenta estar entre os extraordinários do seu país. Não dá, cara, sou muito pequeno. Então tente estar entre os extraordinários do seu estado. Também não dá, sou muito pequeno. Tente os do sua capital. Não dá. Tente os da sua cidade. Não consigo. Tente os do seu bairro. Não consigo. Tente os da sua rua. Cara, na minha rua não tem ninguém extraordinário. Então seja essa pessoa. Não interessa se você tá no caos da favela ou se você tá no Alphaville. Não interessa. Você tem que ser o extraordinário daquele lugar. Você tem que ser a parte boa daquele lugar. Não interessa como é o lugar se você se propor a ser a parte boa dele. Eu sempre tive isso comigo. Seja lá onde eu passar, eu preciso ser a parte boa desse lugar. E sempre que eu morei em comunidade ou em bairro carente, que a minha criação, ou ela foi em bairro pequeno de periferia, ou ela foi em comunidade de cidade grande. Sempre eu morei no pior do lugar. E às vezes no pior do lugar. E eu nunca fumei, eu nunca bebi, eu nunca me prostituí, eu nunca usei droga. Eu cresci entre o fuzil e o livro. No cenário onde eu nasci é como se a vida virasse pra mim e falava, meu parceiro, é o seguinte, vou te apresentar, eu sou a vida, tá? Eu vou te apresentar como funciona aqui. Você nasceu, seja bem-vindo, você tá na favela, tem um fuzil aqui, você quer pegar? E tem um livro aí. O que você escolhe? Eu falei, eu vou escolher o livro. Ah, mas o livro eu não sei onde ele tá não, tá escondido. Eu vou achar o livro. Pega o fuzil, tá mais fácil, o fuzil daqui. Não, eu vou achar o livro. E se você não achar o livro? Se eu não achar o livro, eu escrevo o livro, mas eu vou ser a parte boa desse lugar. A sua postura determina como as pessoas vão chegar até você e com que tipo de abordagem elas vão chegar até você. E eu sempre fui criado por um cara que é meu pai, Velho Roxo, que eu sou muito grato a ele, que ele nos ensinou o básico do básico do básico, mas dentro desse básico ele nos ensinou a ter postura que a pessoa olhe pra você e tenha coragem, ou olhe pra você e não tenha coragem de te falar sobre determinados assuntos, sobre determinadas coisas. Então eu não precisei falar não pro fuzil. Eu não dei espaço pra que ninguém me oferecesse um fuzil. Eu não precisei falar não pras drogas. Eu não dei espaço pra que alguém me oferecesse drogas. Eu não precisei falar não pra prostituição. Eu não dei espaço pra que ninguém chegasse perto de mim com a intenção de prostituição. O primeiro ídolo de um garoto de comunidade é o dono do morro. Pra ele fala, quando eu crescer, eu quero ser esse cara. Eu não tinha esse pensamento, que eu queria ser meu pai. Meu primeiro ídolo sempre foi meu pai. Pô, meu pai trabalhou pra caramba. Meu pai sempre crê em Deus. Meu pai leu a Bíblia desde criança. Meu pai tem um amor inenarrável por minha mãe. Meu pai criou 5 filhos em comunidade sem nenhum deles pegar em arma, sem nenhuma das minhas irmãs engravidar na adolescência. Eu falei, cara, eu quero ser esse cara quando eu crescer. Tem uma parte da Bíblia que é a 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, que diz, humilhai-vos, porém, debaixo da potente mão do Senhor Deus, para que no seu tempo exato ele venha exaltar. Eu suportei 40 anos para esperar isso acontecer. Mas o dia que esse Deus me exaltou, eu fui em 5 continentes do mundo provar que não tem a ver com o lugar que você nasceu. Tem a ver com as suas escolhas. Tem a ver com o nível de conhecimento que você buscou. Tem a ver com aquilo que você fez. Tem a ver com os nãos que a sua postura deu automaticamente para as pessoas. Tem a ver com isso e não com o ambiente quando você nasceu. Eu descobri, a grosso modo, que nascer em uma condição desfavorável pode ser culpa ou circunstância de quem veio antes de você. Morrer nessa condição foi escolha sua. Isso eu concordo com você. Não é fácil, porque falar isso assim, falar isso sem explicação pode ser meio que clichê. Mas eu posso te afirmar que tem muito mais Rick Chester dentro de uma comunidade do que pessoas com fuzil na mão. O problema é que essas pessoas não se enxergam quanto o Rick Chester. Porque hoje elas estão em um celular que tem... cada vez que você rola a barrinha do celular, tem bilhões de novas coisas acontecendo. É um ambiente de consumo em cima deles o tempo todo e eles não buscam conhecimento pro básico do básico do básico do básico. E aí começam a entrar dentro de determinadas bolhas que ancoram essa galera na mediocridade. Mas tem potência absurda dentro de comunidade que você não tem noção, você não tem ideia do quão grande é um moleque de comunidade que poderia pegar no fuzil, fazer um curso de barbeiro e abrir uma barbearia. É gigantesco o gesto daquele cara. Só que aquele cara abre uma barbearia e ele se contenta em abrir a barbearia. Ele quer ter o melhor carro. Assim que ele abre a barbearia, ele já quer comprar o melhor carro ao invés de fazer um curso sobre educação financeira. Aí ele não começa a buscar conhecimento. Ele entra pra uma bolha do cara que até conseguiu abrir uma barbearia, mas ele não consegue avançar porque ele não fez um curso. Aí ele entra pra dentro das bolhazinhas e vai ficando. E aí é muita gente que tá dentro de bolha ficando, que tem potencial absurdo, que poderia ser um cara que facilmente tinha potencial pra sentar nessa mesa aqui. Tem 2 cenários que são caóticos pra qualquer pessoa que tenha a ousadia de pensar em mudar de realidade. O primeiro deles é o dinheiro chegar antes da educação financeira. E o segundo deles é a oportunidade de chegar antes do preparo. Quando o Flávio chegou, eu estava preparado. Nos 2 aspectos. Eu estava preparado com mentalidade para lidar com muito dinheiro. Caso eu chegasse a muito dinheiro, eu estava preparado para o que viria depois do vídeo d'água. Eu era o cara que estava com a chuteira amarrada. Eu costumo brincar com isso. Quando um técnico, a Copa começou agora. Aí o Brasil tá lá jogando e de repente o Neymar machuca, o Tite aponta pro banco e fala, vem você, Pedro. Ele fala, peraí que eu só vou amarrar a chuteira. Ele fala, não, então vem você, Rafinha, você tá com a chuteira amarrada. Eu era o cara que tava com a chuteira amarrada. Você não pode estar com a chuteira desamarrada. Você tem que estar pronto. Você tem que acreditar que em algum momento você vai ser chamado pro campo e não vai dar tempo de você nem amarrar a chuteira. E a galera não faz isso. Eles não se preparam pro extraordinário. A galera até
fala em extraordinário, mas não se prepara para isso. O cara ganha, ele começa a vender água na praia com o Rick na segunda-feira, no primeiro final de semana do verão. Final dessa primeira semana, ele chega num montante de dinheiro considerável, ele fala, cara, quer saber? Vou trocar meu celular. Ao invés dele trocar a caixa de isopor, ao invés dele comprar uma água de uma qualidade melhor, ao invés dele investir na roupa que ele vende na praia, ele troca de celular. Na segunda-feira ele fala, hoje é minha folga. Fazer um churrasco lá em casa, quem vai? Eu falava, eu não vou não, eu vou estar na praia amanhã. Pô, mas você não tem folga não? Eu falo, não, amanhã a concorrência é minha nossa, vocês vão folgar e eu vou estar aqui vendendo, verão. Então a minha mentalidade era outra. E os caras queimavam o dinheiro que eles ganhavam no final de semana, na segunda-feira, na terça-feira eles tinham que recomeçar novamente, sem dinheiro e com menos tempo. Eu guardava o dinheiro do final de semana, na segunda-feira eu trabalhava e na terça-feira eu tinha mais dinheiro daqueles caras, o mesmo tempo que eles tinham a partir da terça-feira, e já estava dando sinais claros de que eu conseguia lidar com o dinheiro. Ser fiel no pouco é um negócio muito complexo. E eu conseguia fazer isso no pouco. Com o tempo eu passei a ser referência para aqueles caras, e essa referência hoje é essa que o Rick mostra pro mundo. Mas eu estava preparado com mentalidade financeira para cuidar de pouco dinheiro e emocionalmente preparado e com o nível de conhecimento necessário para ocupar o lugar que eu ocupo hoje. Então o conselho que eu dou pra galera é procure ser ator principal da sua própria caminhada, porque o pior cenário que pode acontecer para você é você buscar a solução em outro lugar que não seja em si próprio. Se prepare, porque tá cheio de possibilidades aí acontecendo o tempo todo, mas se você não estiver preparado, elas vão passar por você o tempo todo e você nem vai notar que elas passaram. Não é para amador, algo extraordinário não é para amador. Essa vida que a gente fala na rede social, ela não é simples, mas ela não precisa ser simples, ela só precisa ser possível. E eu sempre acreditei nisso, eu sempre acreditei que a galera pensa, o cara deu sorte, é 1 em 1 milhão que consegue. Pô, se for 1 em 1 milhão, esse 1 tem que ser eu, o comprometimento tem que ser esse. O cara deu sorte, sorte foi o nome que o preguiçoso inventou para tentar diminuir o mérito de quem foi lá e fez acontecer. No Brasil você enfrenta 40 anos de anonimato, você rala pra caramba, você foge de todas as portas que poderia te levar à perdição, você busca conhecimento, você anda entre as pessoas frente à cabeça erguida, você come do suor do seu rosto, e depois quando você consegue alcançar o extraordinário, vem alguém e fala que você deu sorte. Outros falam, mas esse cara vende o quê? Pô, só livro de 5 milhões, eu não sei qual produto que quem me faz essa pergunta vende, não, mas se ele tiver vendido 5 milhões desse produto, ele é bom pra caramba no que ele faz. Só livro. Isso se eu vendesse só livro. Então se prepare para enfrentar o caos e se prepare para enfrentar isso depois que chegar. E caso você chegue ao extraordinário, saiba que toda história de sucesso é meia história de fracasso. Então mantenha os 2 pés cravados no chão, porque para cada 10 pessoas que te observam e te admiram, tem 3 entre essas 10 que tá só esperando uma brecha desse tamanhozinho para puxar. E se você tiver perdido a noção, você não se levanta mais. Cresça sem perder os laços com aquilo que te levou a crescer. Humildade, essência, resiliência, fé, gratidão, fidelidade. Eu estar aqui no Nigro como o primeiro podcast que eu vou dar muito tempo é lealdade a algo que ele me falou lá atrás. Inclusive foi assim que ele abriu isso aqui. Seja uma pessoa de palavra. E por fim, sucesso não é aquilo que você colhe, é aquilo que você planta. Se você quer colher abacate, plante abacate. Quer colher manga? Plante manga. Quer colher mamão? Plante mamão. Você só tem aquilo que você plantou. E se a vida que você tem hoje não é a vida que você quis ter em um dado momento da sua caminhada, não culpe o universo ou pense que as coisas conspiram contra você. Volte lá e veja o que você plantou, que você está colhendo. E se não te representa, arranque tudo aquilo que você plantou, plante novamente e cultive novamente, para que um dia você possa colher exatamente aquilo que você quer, baseado exatamente naquilo que você plantou. Fora isso, jamais desista do seu sonho. Porque se eu tivesse desistido,